A Constituição Federal já prevê sanções para as desigualdades salariais, mas a nova lei 14.611/2023, sancionada pelo presidente da República, pretende aumentar a fiscalização sobre as empresas. Essa questão das desigualdades salariais que eventualmente possam existir dentro de uma empresa entre pessoas que ocupam os mesmos cargos e funções, ela já existe na CLT desde 1940 e na Constituição Federal de 1988, que prevê a igualdade entre as pessoas. O que essa legislação trouxe de novo, na verdade, foi uma igualdade sob uma perspectiva de gênero. A nova lei também busca incentivar a formação e capacitação de mulheres para que possam permanecer no mercado de trabalho em condições de igualdade às dos homens. Quem descumprir a legislação será multado. De acordo com o texto legislativo, a empresa que não cumprir ou que demonstrar atos discriminatórios, no sentido vedado pela legislação, vai acabar pagando uma multa de até 100 vezes o valor do salário pago ao homem. Sem prejuízo, Elis, de eventual ação reparatória ser proposta pela empregada discriminada. A empregada que se sentir discriminada pode buscar a justiça para pleitear uma indenização por danos morais, por ter sofrido essa discriminação indevida no ambiente de trabalho. Aliás, nenhuma discriminação é devida, né? Mas no ambiente de trabalho. A discussão sobre o tema gera polêmica porque muitos especialistas acreditam que a lei vai provocar um efeito reverso. Mas a professora é otimista e comenta que a nova lei é uma conquista das mulheres. Existem alguns especialistas que trazem esse contraponto da legislação, né, de que ela pode trazer esse efeito reverso que é totalmente indesejado. Mas nós temos que ser otimistas, né? Uma legislação desse porte e com este conteúdo, sem dúvida, é uma conquista das mulheres e ela tem que ser celebrada e prestigiada, ainda que traga alguns encargos para as empresas e ainda que, num primeiro momento, ela possa evidenciar esse efeito reverso. Mas, de outro lado, diante de uma entrevista de emprego, a mulher se sentindo discriminada ou percebendo que não foi contratada por ser mulher, ela também tem medidas judiciais a serem propostas para evitar esse tipo de discriminação. Porque a discriminação também pode acontecer não apenas no ambiente de trabalho, mas até numa entrevista de emprego, conforme o caso. Infelizmente, a gente vive esse cenário de discriminação em razão da trabalhadora, né, feminina. Isso acontece também em outras perspectivas que não necessariamente gênero, né, como outras pessoas trans, de gênero fluido e tudo mais. Então, essa discriminação, sem sombra de dúvida, existe. E dados da ONU indicam que a igualdade salarial, se nada for feito, só vai ser obtida e conquistada pelas mulheres após o ano de 2040. Então, é muito tempo, né, Elis? E o que a gente percebe também é que homens e mulheres desempenhando a mesma função, a mulher precisa desempenhar com muito mais presteza, muito mais dedicação, muito mais abnegação o cargo do que um homem para obter o mesmo reconhecimento. E dados, né, da Justiça do Trabalho informam que de 2015 para cá, mais de 20 mil ações trabalhistas foram propostas com base nessas desigualdades salariais, tendo como pedido do processo alguma reparação por desigualdade salarial. Então, isso acontece. Eu não posso afirmar com certeza, e nem a própria Justiça do Trabalho, que essas 20 mil ações todas tratam de desigualdade de gênero, mas que existe essa desigualdade no ambiente corporativo, né, no ambiente empresarial, de diferenças de salários injustificadas, isso acontece, os dados da Justiça do Trabalho nos mostram isso. Que a igualdade, ela só se conquista por meio de políticas públicas, só se conquista por meio de ações governamentais. Então, toda ação governamental que traz essa perspectiva de igualdade de gênero, na minha concepção, ela tem que ser aplaudida e tem que ser prestigiada. E cabe à sociedade, aos órgãos públicos e ao próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, a fiscalização constante, ininterrupta, de todas essas ações governamentais que visam aí a igualdade entre homens e mulheres. Você acredita que a lei vai pegar? Tomara que pegue, porque ela traz um texto bastante interessante de valorização do trabalho da mulher. Traz um texto interessante. Então, nós esperamos que a legislação traga aí vários avanços, né, nesse quesito.